Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais um dia, mais uma jornada. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ontem nós fizemos uma introdução do tema, né, da série que a gente vai falar sobre Apocalipse, capítulo por capítulo. E a gente, de maneira bem especial, queridos, o objetivo dessa série é para a gente conhecer os tempos, entender que os tempos estão aparecendo para nós como uma revelação daquilo que o Senhor deseja. Então, ontem nós vimos que o Senhor deseja apresentar os eventos da história. O Senhor está contando os seus segredos para os seus servos. Por isso, hoje, aquele que é servo de Deus e busca estudar a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, consegue compreender muitas coisas que estão na palavra de Deus. E no capítulo 1, de maneira geral, é uma apresentação de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque primeiro começa com a revelação, que é o que falou ali nos 3 primeiros versos, e fala da bem-aventurança, daquele que guarda, aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. E logo depois disso, ele ouve uma voz dizendo, escreve. Ele ouve alguém falando com ele, ele recebe a ordem de escrever e enviar às 7 igrejas. Então nós vamos ver este contexto aí do capítulo 1, ok? Como é que está o seu dia? Espero que o seu dia esteja bem. Se você estiver passando por lutas e dificuldades, tenha certeza que o Senhor Jesus voltará a essa terra para nos retirar do mundo mau e de pecado. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, abençoe a mim, abençoe também aos demais queridos que vão estar ouvindo, irmãos e irmãs que vão estar ouvindo, amigos também, e que nós possamos entender que vale a pena ser fiel a Ti. Nos abençoe, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou lendo com os irmãos e a gente vai comentando algumas coisas. Verso 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz de vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha só. A saudação, primeiro, daquele que é, que era e que há de vir. Então, a gente entende que é da parte de Deus. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano rei da terra. Note que é uma saudação de Deus, mas João está descrevendo 3 sentidos aqui, ou 3 pessoas. Não é isso que você vê na sua Bíblia, e no original é isso mesmo. Então, na primeira parte, aquele que é, que era e que há de vir. Depois, dos 7 espíritos. Quem será que são os 7 espíritos? Se 7 é um número da perfeição. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então está falando de quem? De Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas alegam dizendo que não existe Espírito Santo, que não existe nada. E como não? Está aqui. E outra, quando você vai no original, você vê primeiro daquele que é, que era, que há de vir, daquele de Deus, Ninguém duvida. E Deus, quando normalmente as pessoas estão falando de Deus, elas fazem uma referência a Deus o Pai. Você percebe que ninguém questiona Deus o Pai. Muitas pessoas questionam, não, mas o Filho foi criado, ele é o primogênito, ele não é e tal, mas aí tem lá, no princípio era o Verbo. Lá estava dizendo que Jesus Cristo é Deus. Mas ninguém questiona a natureza de Deus o Pai. Questiona do Filho, mas muita gente questiona do Espírito Santo. Talvez porque a palavra Espírito para nós não é alguém físico, de carne e osso. Então, tudo bem, concordo. Mas essa cultura
grega, né, de espírito, a gente acha que o Espírito também Santo é uma força ou alguma coisa. Mas olha só o que diz, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aí, de quem é esse trono? Podem ser 2 referências, do trono de Deus ou do trono do Espírito Santo. Só o contexto original vai identificar. Só que quando você vai no contexto original, olha só, a saudação é da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos e da parte de Cristo, primogênito dos mortos. Está falando de 3 pessoas aqui, ok? E aí vem o trono. E o trono está no meio da saudação. Ou este trono se refere a um dos 3, ou esse trono se refere aos 3. De qualquer jeito, se é um dos 3 ou os 3, deixa eu repetir, o trono, olha só, daquele que é de vir, dos 7 espíritos e de Jesus Cristo, primogênito dos mortos. Nesse contexto tem lá o trono. Então, ou este trono é de Deus, aí quando fala Deus, a divindade, então refere-se aos 3, ou está falando de um trono de um dos 3. A Bíblia mais na frente fala do trono de Deus e do trono do Cordeiro. E aí as pessoas dizem, não tem o trono do Espírito Santo. Pois bem, aqui está falando para mim de maneira bem literal. A pessoa que quiser atender vai atender, quem não quiser também não vai atender, mas também eu não estou preocupado com isso. Aquele que era, que há de vir, da parte de Deus, ponto. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, ou seja, ele olhou o Espírito Santo e o Espírito Santo está está em pé diante do seu trono. Não é o trono de Deus, é o trono dele, do Espírito Santo. Porque essa palavra diante é literalmente de um lugar ocupado. Ou seja, o Espírito Santo senta ali, mas ele estava em pé. Por que o Espírito Santo estava em pé ali? Se você for ler o resto do livro do Apocalipse, você vai ver que o Espírito Santo depois é enviado. No capítulo 4, é enviado para a terra. Então ele vai embora. E da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então eu sei que a ênfase não é ficar falando do trono do Espírito Santo. Eu já preguei sobre o trono do Espírito Santo. Basta você entrar no meu canal, digitar aí, você vai achar sobre o Espírito Santo, sobre o trono dele. Então, continua dizendo o seguinte, aquele que nos ama, né, que é Jesus, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus, o Pai. Tá vendo? Deus, normalmente, quando a gente fala Deus, a referência é o Pai. A ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, João, ele vê 3 pessoas. Porque ele ouve a saudação. Aí ele vê do Pai, do Espírito Santo, que está diante do seu trono, do trono dele especificamente. Se não for do trono dele, o outro significado só pode ser do trono de Deus, divindade. Ah, mas não pode ser só Deus, o Pai? Poderia, mas quando é uma referência de só Deus, o Pai, estaria aqui como está aqui mais na frente, especificamente de Deus, o Pai. Aí está falando especificamente dele. Aqui está falando de uma saudação da divindade, do Pai, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos, e, por favor, dizer que isso não é o Espírito Santo é muita vontade de não querer enxergar o que está na Bíblia. E ainda diz mais ainda, está diante do seu trono, do trono dele. Mas mesmo que a pessoa não identifique isso, por referência, se o trono é da divindade e o Espírito Santo faz parte da divindade, ele está ali. Mas as pessoas pegam isso para dizer, tá vendo? Ele está em pé, porque ele não está sentado. Só que a palavra diante é de um lugar ocupado. Está ocupado.
ele ocupa ali também. E continua dizendo o seguinte, olha só, verso 7. Eis que vem com as nuvens. Essa palavra eis que vem é veja, olhe, repare. Chama atenção. João, olha, veja, olhe, repare. Isso que está no original. No nosso tá, eis que ele vem com as nuvens, mas no original ele é mais profundo. Veja, João. Olhe, João, repare, não é um ou outro, é os três. No original, é as três palavras, literalmente. Porque quando você lê assim, não, pode significar isso, pode significar aquilo, pode significar aquilo outro. Não, mas no original, neste contexto aqui, especificamente, não é qualquer palavra que é assim, não. Então, literalmente assim, veja, olhe, repare, é para quê? Para prestar atenção mesmo, tipo um espanto. Aí, o que a gente tem que olhar? Ele vem com as nuvens. Quem vai vir com as nuvens? Aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados. Está lá no verso 5. E nos constituiu reinos e sacerdotes para seu Deus o Pai. Então, quem vai vir nas nuvens? Jesus. E todo olho verá, essa palavra verá ele vai permitir ser visto. Não é que eu vou enxergar Jesus porque eu consigo enxergar Jesus, mas Deus vai deixar se revelar, Jesus vai deixar se revelar para todos os moradores da terra. Então aqueles que não conseguiam enxergar, inclusive a gente, que a gente não consegue enxergar a Deus, a gente vai enxergar naquele dia. E até mesmo quantos transpassaram, que literalmente seria aqueles que furaram, no original é furar, transpassar, perfurar. Então, aqueles que maltrataram Jesus, aqueles que, crucificaram ele, estes vão estar vivos ali, ou seja, vão ressuscitar. A gente entende que a ressurreição é a ressurreição da volta de Jesus. Quando Jesus estiver voltando, a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas essa aqui é uma ressurreição diferente. Não é aquela. Porque não morreram em Cristo. Se transpassou, mas poderia ter transpassado e ter se arrependido. Mas o objetivo não é esse, porque o contexto é se lamentarão. Essa palavra, e todas as tribos da terra se lamentarão. Essa palavra lamentar no original é literalmente bater no peito de aflição. Ai, é isso. Sabe? Ai. Sabe a pessoa que está nervosa, angustiada, tremendo? O original não é lamentar, é bater no peito de aflição. Se é aflição, significa que eles tinham certeza que aquele ali era um impostor. Aí vê que aqueles que eles diziam que era um impostor, nas nuvens, vindo com todo o poder e glória, lamenta mesmo, porque você vai para o lago de fogo e enxofre. Então, até os que transpassaram, então estes vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Quando o dos sacerdotes perguntou, conjuro-te, és tu o Filho de Deus? Aí Jesus diz, tu dizes, e digo que desde agora você me verás vindo à destra do Todo-Poderoso. Aí o sumo sacerdote rasga, tá lá, veja a parte da crucificação de Jesus, tá? Mateus, Marcos e Lucas. E João também. Aí ele rasga as vestes e diz assim, aqui, blasfêmia. O que impede dessa pessoa ser condenada? Ele disse de novo que é Deus. Aqui, ele vai vir nas nuvens. E todo olho verá. Até o que rasgou as vestes. Blasfêmia. Blasfêmia não. Blasfêmia era ele. Ele vai bater no peito. Vai. E aí Jesus ele se apresenta como eu sou o alfa e o ômega. É lógico que a gente entende que Deus também é. João já escreve isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Mas ele não estava falando de uma mesma pessoa, ele estava falando de duas pessoas diferentes, o Verbo e Deus. E que o Verbo também era Deus. É João também que apresenta o dos 7 Espíritos, que é o Consolador. Jesus diz assim, em João capítulo 14 em diante, convém que eu vá. Se eu for, eu vou rogar ao Pai, uma outra pessoa, e ele vos enviará o outro Consolador, outro Consolador. Eu, Jesus, vou rogar ao Pai outro Consolador, porque Jesus já era o Consolador. Então, ou não é? Jesus não é o nosso Consolador? Só que ele ia rogar ao Pai outro Consolador. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem e ele habita em vós. 3 pessoas. Não tem como fugir. Não tem. Não é doutrina pagã. Não é. Não foi inventado por Constantino. Não foi, sabe, só em 300 e... Não, no Concílio de Nicéia. Não foi. Está aqui, está escrito. Era para João não ter existido, com todo o respeito. Aí João escreve o livro de Apocalipse, ainda fala do trono do Espírito Santo, aí escreve João também, dá o golpe de misericórdia, né? Então não era. É o único que viveu sem passar pela morte de martírio, mesmo ele tendo passado pelo caldeirão de fogo, de óleo. A tradição cristã diz que João foi jogado num caldeirão de óleo quente, mas não morreu. Provavelmente também não passou por nada. E aí ele foi depois, em seguida, foi jogado na ilha de Patmos. Recebeu a visão do Apocalipse, escreveu o livro do Apocalipse e depois o imperador morreu e João saiu da ilha de Patmos e foi para a cidade de Éfeso. E lá, na cidade de Éfeso, ele escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João e também o último livro da Bíblia, o Evangelho de João. Velhinho, já com 90 anos. Então, todos os outros morreram de martírio mesmo. João passou pelo martírio, mas Deus permitiu que ele não morresse. Ele foi jogado num caldeirão de óleo quente. Era para quê? Para viver? Para perder sua pele? Não, era para morrer. Mas ele não morreu, Deus salvou ele. Porque Deus queria que ele escrevesse a igreja. Então, queridos, se Deus queria, e só é em João, de maneira bem especial, porque Paulo fala também, né, do Espírito Santo, mas quem fala mesmo como se fosse uma outra pessoa é João. O Evangelho de João, lá com o Consolador, e aqui em Apocalipse fala do trono de Deus, do Cordeiro, e fala dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, do trono dele, do Espírito Santo. Então tá lá, ele tem o trono, ele não está sentado no trono. Os outros 2 estão sentados, eles estão vindo nas nuvens. O Espírito Santo está aqui com a igreja, então ele não pode realmente estar sentado. Realmente ele não pode estar sentado. Ele está sentado no trono do nosso coração. O do trono dele lá do céu, ele não pode estar sentado. Se ele está com o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem Senhor Jesus, não é isso que diz lá no último capítulo de Apocalipse? Se o Espírito Santo está aqui chamando, ora vem, é lógico que o trono dele está lá, mas ele não está sentado. O livro de Apocalipse começa dizendo que está lá, os 7 Espíritos diante do seu trono. Queridos, eu já estou indo para a parte final, porque depois que eles veem Jesus voltando nas nuvens dos céus e eles se lamentam, João tem uma visão de Jesus Cristo na sua glória. Olha só o que diz, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi-me por detrás de mim uma voz como trombeta dizendo, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é este semelhante ao Filho do Homem? Com vestes talares, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. E os seus olhos
como chama de fogo, e os seus pés como um bronze polido, sabe? Bronze, glória assim, refletindo. João não estava nem enxergando direito, mas ele sabia que era alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? No verso 8, que eu não li, ele fala, irmão vosso, João, eu sou o irmão vosso e companheiro da tribulação, na perseverança em Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. E agora ele está vendo Jesus, que é semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus dizia o Filho do Homem. Ele vê assim de maneira gloriosa, não somente no Monte da Transfiguração, como foi, se eu não me engano, está em Mateus 17, 16, 17. Não só nisso, mas de maneira bem especial ele vê alguém vestido como um sumo sacerdote, todo glorioso, com vestes também reais, porque nos dias especiais de culto, de adoração, o rei também vestia com essas vestes. Está lá. O rei não era o sacerdote. Só que o nosso Jesus, ele é rei, ele é sacerdote e ele é a ovelha que morre. Ele é tudo. Tudo aponta para ele. Ele é o santuário. Jesus Cristo é tudo. Aqueles símbolos que existiam no Antigo Testamento, a ovelha que ia morrer, o sacerdote que ia interceder pelo povo, o rei que iria defender o seu povo. Jesus, ele é tudo. Ele é o rei, ele é o sacerdote e ele é a ovelha que morre. Ele é o Arão que entrava dentro do santuário para salvar o povo, para interceder pelo povo no dia da expiação, como ele é o Moisés. Na sua plenitude, é muito mais do que Moisés, por isso que Hebreus diz, né, Cristo é superior a Moisés, e muito mais do que Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mais do que Arão, mais do que Moisés, ele era tudo. Era não, né? Continua sendo. Mas eu queria destacar para vocês uma coisa. O verso 10, quando fala achei-me em espírito, no original, não é simplesmente achei-me. No original é apareceu-me na história, no cenário. João está dizendo aqui que ele foi arrebatado. E ele achou-se na história. Olha, eu chego até a me arrepiar. Gente, eu não tenho o que falar. Ele não teve uma visão. Ele se achou na história. Eu não sei como aconteceu isso. Eu só posso ficar maravilhado. Só isso. Porque no original foi traduzido como achei no Espírito. No dia do Senhor. O dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor para um judeu? E, por favor, né? Não é sexta-feira. João era o quê? Brasileiro? Era europeu? Era americano? Era protestante? Não era. Qual era o dia do Senhor para um judeu? Eu sei, sábado. Então, que dia que ele estava em espírito? Num sábado. Em algum sábado na história da vida dele, de João, ele não se achou em espírito apenas, como se ele tivesse uma visão das coisas, ou um sonho, né? Ele está dormindo e ele está vendo as coisas. Não. No original, ele está assim. Apareceu-me na história. Como ele foi transportado? Teletransportado? Eu não sei. Ele só diz que ele apareceu na história. Ele quem? João. No dia do Senhor, ele apareceu na história. Ele viu, gente. Ele viu. Ele não teve um sonho, uma visão, não. Não está isso no original. Olha que maravilha. Eu estou simplesmente... Eu não tenho mais nem o que falar direito. Não tenho mais o que falar. Desculpa, realmente me falta palavras. Quando eu vi isso no original, que ele estava na história, Idade Média, ele vendo as coisas, como ele conseguiu ver isso? Como é que ele veio para agora? Como é que ele viu
Jesus voltando nas nuvens dos céus e todo olho verá. Como é que ele viu o chifre pequeno, agora aqui no livro de Apocalipse, como é que ele viu a besta perseguindo os moradores da terra e obrigando a adorarem a primeira besta? Como é que ele viu as pragas? Ele viu. Ele viu. Agora cai a ficha para mim, quando ele fala assim: vi a cidade santa descendo do céu, ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Ele viu, ele estava vivo lá. Mas como é que ele estava vivo lá no futuro? Não sei. Eu não sei como explicar. Sabe, queridos, eu termino dizendo o seguinte: ele vê Jesus. Ele viu. E no verso 17 ele cai como morto. E Jesus diz para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Essa expressão, aquele que vive, eu sou o que vivo. Estive morto. Na verdade, o sentido original é: apareci na história para morrer. Jesus, ele veio aqui para morrer. Filho, eu sou o que vivo. Apareci na sua história para morrer. Apareci na história desta terra para morrer. Mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas, e as que vão acontecer depois. Quanto ao mistério que vistes das 7 estrelas da minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, são o seguinte: as 7 estrelas são os 7 anjos, e as 7 das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Eu termino dizendo o seguinte, queridos: que Deus é esse que tem capacidade de pegar um homem e, como se fosse um filme, a gente já viu muitos filmes, né, da pessoa que volta para o passado e vai enxergar a história e tal. Isaac tem um desenho bíblico de umas crianças que voltam no tempo, vai à época lá, é bem legal, eu assisto com ele de vez em quando. Eu esqueci o nome agora do desenho. Foi isso que Jesus fez, literalmente, com João. João andou na história. Então, quando ele viu a Cidade Santa, ele estava lá depois do milênio. Gente, ele viu Satanás sendo acorrentado, simbolicamente. Ele viu Amagedon. Vamos orar? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, o Senhor é maravilhoso, é excelso, grandioso. E o Senhor nos ama. O Senhor morreu por nós. O Senhor apareceu na história dessa terra para salvar os seus filhos. Nos ajude, Senhor, a estudarmos, a ouvirmos, a lermos e guardarmos, praticarmos, Senhor, aquilo que a gente tem estudado nesses capítulos e que vai estudar nestes dias. Abençoa o nosso dia hoje, Senhor. E nos ajude a ficar pensando nessas coisas dos céus. Nos dê a tua paz. Proteja-nos em nome de Jesus. Amém.